Sejam bem-vindas e bem-vindos! Essa é a disciplina Fundamentos da Informática. Eu sou Wander Wilson, essa é a nossa aula 4.2. Estou falando sobre processadores. Como você está percebendo, essa aula faz parte de uma sequência de aulas. Então é extremamente importante que você tenha assistido às aulas anteriores para que você possa compreender de fato o que eu vou falar aqui. Então vamos lá, pegue o seu caderno para fazer anotações, porque você vai precisar. Eu vou falar de conceitos, de palavras novas, que é importante você fazer anotações. Vamos lá? Bem, eu tenho aqui uma imagem de um processador que eu já apresentei no vídeo anterior. Perceba que nessa parte externa estão as conexões. Lembra que eu falei que essa parte externa aqui é que faz contato com a placa-mãe, essa parte das esferas, dos círculos. Tá? E esse todo conjunto aqui, tanto da parte externa quanto interna, essa é a parte externa do processador. Tá? Essa parte central do processador chama-se núcleo. E o conjunto disso tudo aqui, né, o conjunto da parte externa e da parte interna, chama-se encapsulamento. Tá? Então, o processador, esse que a gente pega, né, que a gente compra, enfim, que você manuseia, é, na verdade, um encapsulamento de um conjunto de coisas. Tá? E eu vou te mostrar aqui essa subdivisão, né, como é que funciona o processador e como ele se divide. Então, essa parte externa, eu já falei, né, a parte que faz contato com a placa-mãe. E essa parte central nós chamamos de núcleo. Chamamos também de core. Dentro desse núcleo existe um componente minúsculo chamado transistor. Então, dentro do núcleo, na verdade, existe uma quantidade grande de transistor. Os processadores atuais têm bilhões de transistores dentro dele. E a quantidade de transistores é que vai ajudar a desenvolver o processador. Então, quanto mais transistor tem um processador, significa que esse processador é mais potente. Esse transistor que tem dentro do processador, ele é minúsculo, é muito pequeno. Tá? A unidade utilizada para medir o tamanho desse transistor chama-se nanômetro. Um nanômetro tem 1/1000º de milímetro, para você ter ideia de quão pequeno é um transistor. Uma outra unidade, geralmente utilizada para medir o tamanho do transistor de dentro do núcleo, né, dentro do processador, é chamada de micron. Existem transistores maiores, tá? Transistores que a gente consegue tocar e manusear em circuitos eletrônicos maiores. Tá? Mas esses que ficam dentro do processador são muito pequenos. São manuseados apenas através de máquinas. Temos aqui a imagem de um processador e eu vou te falar como é que funciona o núcleo. Tá? O que tem dentro de um núcleo? Bom, na verdade, existem processadores que têm mais de um núcleo. Tá? Geralmente essa quantidade são 2, 4, 6 ou 8 núcleos. Tá? Quando um processador tem 2 núcleos, nós dizemos que esse é um processador do tipo dual core. Tá? Quando ele tem 4 núcleos, chamamos de quad core e daí por diante. Existe uma tecnologia na qual o processador simula como se ele tivesse mais de um núcleo. O que acontece na prática é que esse processador divide o tempo de processamento. Então veja bem, cada programa tem acesso por vez dentro do processador. O processador ele só consegue atender a um programa por vez. Tá? Então, claro, você vai dizer, mas como é que eu consigo abrir vários programas ao mesmo tempo? Na prática, o processador ele só atende a um programa por vez, a um software por vez. Mas ele divide o tempo de utilização. Tá? Então esse tempo é muito pequeno, é milésimos de segundo. Então a gente não consegue, nós usuários não conseguimos perceber que esse processador está atendendo primeiro um programa, depois o outro, assim por diante. Tá? Então esses programas eles precisam também de entrada de dados. Por
Por exemplo, você está digitando um texto lá no seu editor de texto, sei lá, um Word, um LibreOffice, enfim, qualquer um. Então há momentos em que o processador não está sendo utilizado, ele está esperando que nós façamos a digitação, né? Então, ou seja, ele está esperando por uma entrada de dados, né? Então nesse momento ele está executando um outro programa. Vou te dar um exemplo, por exemplo, de um programa de tocador de música. O processador ele precisa trabalhar no momento que você abriu o programa, no momento que você colocou para tocar a música. Depois disso, basicamente está sendo utilizado um periférico de saída, nesse caso é a caixa de som. Então o processador, nesse momento, ele está sendo pouco acionado. Quem está trabalhando mesmo de fato é o periférico de saída. Então por isso que a gente consegue escutar uma música e digitar texto, navegar na internet. Então enquanto você está digitando o seu texto lá no teu editor de texto, o teu navegador de internet está aberto ali, mas você não está utilizando o navegador, ele está só aberto. Tá? Então ele está ocupando um espaço na memória, mas não está sendo processado naquele momento. Momentaneamente o processador vai lá, checa para ver se tem alguma atualização. Por exemplo, se você está com o Facebook aberto, ele checa para ver se chegou alguma mensagem, alguma atualização. Tá, mas essa checagem é feita em milésimos de segundo. Enquanto você fez uma pequena pausa ali na tua digitação, depois que ele processou as letras, ele vai lá, checa rapidinho o Facebook, aí volta, aí checa o tocador de música, verifica se tem alguma atualização feita, enfim, essa troca de programas que estão utilizando o processador é muito pequena. Tá? Então, com isso, existe uma tecnologia em que o processador ele simula mais de um núcleo, tá? Justamente por conta dessa alteração entre acessos no processador. No caso da Intel, ela chama essa tecnologia de Hyperthreading. A AMD, por sua vez, ela tem núcleos físicos em seu processador. Ela tem uma outra tecnologia na qual ela divide o processador em módulos e cada módulo tem 2 núcleos. Ela chama essa tecnologia de Bulldozer. Tá? Mas pessoal, no caso da Intel, essa tecnologia de simular mais de um núcleo não necessariamente dobra o desempenho do processador. Tá? É muito diferente um núcleo virtual de um núcleo físico. Tá? Um processador com mais de um núcleo físico é muito mais potente, né? Muito mais produtivo do que um processador com mais de um núcleo virtual. Tá? Existem alguns sistemas operacionais que enxergam esses processadores que simulam núcleos como se esses núcleos fossem reais. Então, tem certos sistemas operacionais que quando você pede, né, você aciona lá um programa para ver quantos núcleos tem esse processador, ele vai te informar, por exemplo, que tem 4 núcleos no processador, mas que na prática ele tem só 2 núcleos físicos e 2 núcleos virtuais. Então é preciso ter cuidado nisso daí. Sistemas operacionais mais modernos, eles separam isso daí. Eles te falam quantos núcleos físicos tem esse processador e quantos núcleos lógicos, né, núcleos virtuais tem esse teu processador. Então fica atento nesse detalhe aí. Vamos entender aqui como é que se divide um núcleo do processador. Tá? Lembre-se que o processador ele trabalha numa velocidade altíssima. Tá? Ele é o componente que tem a maior velocidade dentro de um computador. E, esporadicamente, ele precisa transmitir ou receber dados de outros periféricos do computador. Tá? Mas para que ele consiga manter o seu trabalho efetivo, ele precisa de acesso à memória em alta velocidade. Então, para isso, o processador ele tem uma memória interna lá no seu núcleo. Essa memória nós chamamos de memória cache. Tá? Então, dentro do núcleo existe uma parte que faz todo o processamento e existe uma área destinada à memória cache. Essa memória cache nós chamamos de memória cache L1 e memória cache L2. Processadores que têm mais de um núcleo têm ainda uma terceira memória cache, que nós chamamos de memória cache L3. Só que cada núcleo tem a sua porção de memória cache L1 e L2, e essa memória cache L3 é compartilhada entre todos os núcleos. Então ela armazena dados para todos os núcleos que tiverem naquele processador. Bem, mesmo assim, o processador ele necessita trocar dados com a memória. Ele precisa acessar dados na memória RAM
do computador. E a cada transmissão de dados da memória RAM para o processador, ela transmite 64 bits de dados. Lembre-se que o conjunto de 8 bits nós chamamos de 1 byte. Então, se a memória transmite 64 bits para um processador, nós podemos dizer também que ela está transmitindo 8 bytes. Existem processadores que têm uma tecnologia na qual ele tem, se você colocar mais um pente de memória, você vai ativar mais um canal de comunicação. Então, na prática, essas memórias transmitem, cada uma delas, 64 bits de dados. Tá? Ou seja, são 2 pacotes de 64 bits transmitidos ao mesmo tempo para o processador. Essa tecnologia chama-se Dual Channel. Existem processadores que têm ainda um terceiro canal de memória, então se você colocar mais um pente de memória, você vai ativar esse outro canal. E existem processadores que têm 4 canais de transmissão com a memória RAM. Portanto, se você colocar 4 pentes de memória nessa placa-mãe, você vai ativar a tecnologia chamada Quad-Core, Quad Channel, que é aquela que transmite 4 pacotes de dados para o processador. Então veja bem, né, com isso daqui a gente já consegue facilitar algumas tomadas de decisão. Imagina que você tem uma placa-mãe, tá, que ela tem a capacidade de receber 2 pentes de memória. Tá? Vamos imaginar aqui. E aí, esse teu processador, ele é dual channel, ou seja, ele tem 2 canais de memória com memória RAM. Tá? Porém, esses 2 canais só vão ser ativados se você colocar 2 pentes de memória RAM. Se você colocar só um pente de memória RAM, você vai ter somente um canal ativo. Então, olha só aqui, né, para você melhorar a performance do computador, se você quer colocar 8 GB de memória nesse teu computador, um exemplo, né, é mais interessante você colocar 2 pentes de memória, sendo cada um de 4 GB de memória, do que um só pente de 8 GB de memória. Tá? Você vai melhorar a performance do teu computador simplesmente em colocar 2 pentes de memória ao invés de um só. A não ser que você queira realmente, no futuro, acrescentar mais um pente de 8 GB. Aí sim, você ativa no primeiro momento só um canal de memória, né? Você coloca um pente de 8 GB e, sei lá, daqui a 2 meses, enfim, num curto período de tempo, você coloca o seu segundo pente de memória. Tá? Nessa situação, tudo bem. Mas existem outros detalhes que eu vou tratar lá quando eu estiver falando de memória RAM. Mas, a priori, saiba desse recurso do Dual Channel ou do Quad Channel. Tá? Se você coloca 2 pentes de memória e esse teu processador é Dual Channel, você tem uma melhor performance, porque você está transmitindo sempre 2 pacotes de dados. Portanto, como existe essa transmissão de 64 bits, né, toda vez que a memória RAM transmite dados, ela transmite um pacote de 64 bits, ou seja, esse processador o tempo todo ele trabalha com pacotes de 64 bits, seja com a memória RAM ou seja lá dentro do núcleo dele. Portanto, nós dizemos que esse processador é um processador do tipo 64 bits. Tá? Esse é um nome genérico que a gente pode dizer no dia a dia, mas o nome correto mesmo dele é AMD X8664. Tá? Você deve estar vendo essa palavra aí, AMD, já deve estar associando com a empresa AMD, a empresa que fabrica processadores. E esse nome é exatamente por causa da empresa. Foi ela que desenvolveu essa tecnologia de 64 bits de dados, né, a cada transmissão com a memória. Tá? No entanto, a Intel ela produz também processadores de 64 bits. Só que o nome da tecnologia é esse, tá? AMD X8664. Não importa se o teu processador é AMD ou Intel. Esse AMD é só porque é ela que desenvolveu essa tecnologia. A Intel, por sua vez, ela pode usar essa tecnologia sem problema nenhum. A AMD permitiu isso daí. Até porque, antes disso daí, a AMD ela desenvolvia os seus processadores utilizando a tecnologia que a Intel desenvolveu. Que antes era transmitido 32 pacotes de dados. E foi a Intel
que desenvolveu essa tecnologia. Tá? Então, existe um acordo entre as duas empresas que uma pode usar esse recurso da outra. Vamos falar agora sobre velocidades, né? Ou taxa de transferência, outro termo que a gente usa para falar sobre velocidade. O processador, quando a gente fala sobre velocidade interna do processador, a gente utiliza o processador, ele dentro do seu núcleo, fica transmitindo, ele trabalha ali numa velocidade alta, né? Ele transmite dados, existe uma transferência de dados aí entre a sua memória cache e a parte que faz o seu processamento. E quando a gente vai falar sobre velocidade lá dentro do núcleo do processador, a gente utiliza geralmente a unidade gigahertz. E essa velocidade de dentro do núcleo do processador, a velocidade interna do processador, nós chamamos de clock interno. Lembre-se que o processador se comunica muito com a memória RAM também. E quando a gente fala de velocidade, dessa taxa de transferência entre memória RAM e o processador, é utilizada a unidade megahertz. E essa velocidade entre memória RAM e processador chama-se clock externo. Tá, mas espera aí, Wander, o que é esse negócio de megahertz, gigahertz? Está misturando aqui. Calma lá. Lembra-se que nós falamos sobre as unidades de grandeza lá atrás, né? A gente falou, eu citei como exemplo, quando a gente fala sobre distância, utilizamos o metro. Quando a gente vai falar sobre peso, utilizamos o grama, né? Então aí tem as unidades de grandeza, quilograma, quilômetro, né? Existe também unidade de grandeza que a gente trabalha lá com informática, quando a gente se refere a bytes, né? Tem o kilobyte, megabyte, etc. E a mesma situação aqui quando a gente vai falar sobre hertz. Então, o que é o hertz? Um hertz é uma transferência por segundo. Então, quando a gente vai falar de velocidade, a gente utiliza o hertz. E o hertz é uma transferência por segundo. Existem equipamentos que cada transferência é enviado apenas um bit. Olha só, né? Cada vez que é transmitido alguma coisa, é transmitido um bit por vez. Tá? No caso aqui da memória RAM com o processador, a gente já viu que a cada transmissão é enviado 64 bits de uma só vez. Ou seja, é enviado 8 bytes por vez. Beleza? Então, sobre as unidades de grandeza, é a mesma relação lá na matemática. Tá? Nesse caso aqui, a gente vai utilizar a base 10. Então, 1 kHz são 1000 transferências por vez. 1 MHz é a mesma coisa que 1000 kHz. E 1 GHz é a mesma coisa que 1000 MHz. Então, olha só. 1 Hz eu faço uma transferência por segundo. 1 kHz são 1000 transferências por segundo. 1 MHz é 1 milhão de transferências por segundo. E 1 GHz é 1 bilhão de transferências por segundo. Agora, cada transferência, o que é enviado? Aí vai depender, tá? Tem componentes que transmitem 1 bit por vez, e no caso da memória RAM, ela transmite 64 bits por vez, ou 64 bytes por vez. Beleza? Pessoal, existe a velocidade padrão, né? Aquela velocidade anunciada do processador, mas existe um recurso na qual a gente consegue aumentar essa velocidade de trabalho do processador. A gente meio que consegue aumentar na mão essa velocidade do processador, ou ainda via software ou de forma automática às vezes. Tá? Esse recurso de aumentar a velocidade de trabalho do processador chama-se overclock. Existem algumas pessoas que gostam de fazer overclock para que o computador trabalhe mais rápido, tá? Mas isso é muito arriscado, porque se você deixa o processador trabalhando a uma velocidade acima da qual ele foi projetado por muito tempo, você tem um risco de queimar esse processador. Tá? Então, quando se faz overclock, é preciso ter muito cuidado, principalmente com a refrigeração do processador, porque o processador ele vai aquecer. Então você acaba diminuindo o tempo de vida útil do processador se você fizer isso por um longo período de tempo. No entanto,
Se você fizer o overclock para funcionar só por alguns minutos, não tem problema, tá? Principalmente se você tiver um bom sistema de refrigeração. Então, percebendo isso, as empresas Intel e AMD desenvolveram um recurso no qual o processador ele vai fazer um overclock automático se algum software necessitar ali momentaneamente de um processamento mais ágil e também se os demais núcleos do processador não estiverem em execução, né? Se o processador não estiver sendo super utilizado, né? Então vamos imaginar se você tem somente um software trabalhando, um software utilizando o processador, e esse software precisa de um processamento mais rápido, então automaticamente o processador ele vai fazer um overclock para atender aquela demanda ali imediata e logo em seguida ele vai voltar à sua velocidade normal. Esse recurso a Intel chama de Turbo Boost e a AMD chama de Turbo Core. Então olha só, um detalhe interessante é que se você for adquirir um processador, verifica lá no anúncio dele, vai estar informando qual é a velocidade do processador, na velocidade normal dele, e atualmente já é informado também qual é a velocidade de overclock automático, ou seja, no caso da Intel, ela vai informar lá a velocidade do processador, vamos imaginar 3.8 GHz. Velocidade de Turbo Boost, aí ele vai colocar lá 4.2 GHz, um exemplo, tá? Um exemplo genérico aqui. No caso da AMD, ela vai informar lá a velocidade padrão em 3.8 GHz, nesse nosso exemplo, e ela vai informar lá a velocidade de Turbo Core de 4.2 GHz, um exemplo, tá? Então, automaticamente, ela consegue atingir esse pico de velocidade. Tá tranquilo? Bem, a nossa aula vai se encerrar aqui. Na próxima aula eu vou te dar mais detalhes de funcionamento do processador. Lembre-se de fazer os exercícios, porque os exercícios vão te ajudar a fixar melhor esse conteúdo que a gente trabalhou aqui. Reveja suas anotações, né, que você fez a respeito dessa aula e assista novamente essa aula para que o conhecimento fique mais sólido na sua mente. Beleza? É isso aí, te encontro na próxima aula.